No vídeo de hoje estarei contando sobre os relatos assombrados de minha família. Amigos, o vídeo de hoje está imperdível. Contarei minhas experiências e principalmente o dia em que eu vi em meu quarto o demônio. Esses relatos pertencem à segunda parte do especial de 1000 inscritos do canal. Para quem não assistiu a primeira parte, vou deixar o link na descrição ou card aqui em cima. Primeira parte conta como eu comecei no YouTube e como eu cheguei em 1000 inscritos. Deixe seu like e compartilhe este vídeo e bora! Minha mãe, desde pequena, já via e ouvia muitas coisas. Ela sempre morou em fazendas, sempre morou na roça. Lá já viu de tudo. A história que vou contar agora já se passa quando minha mãe já era casada e morava aqui na cidade. Ela tinha uma irmã que era praticante de magia, branca e negra. Desde sempre, ela visitou essa irmã por ser uma das mais chegadas. Já viu diversas vezes ela incorporando e realizando trabalhos. Sempre fomos apegados a este lado mais oculto. Era o ano de 1984. Minha mãe ganhou uma estátua do Buda de sua irmã. Ao entregar a estátua a ela, ela disse que minha mãe tinha que colocar moedas como oferenda para atrair muita fortuna. Mas como nessa época a situação era muito difícil, minha mãe colocava moedas e depois pegava para comprar alguma coisa que estava faltando. E foi assim por muito tempo. Até que um certo dia, já que não conseguia guardar o dinheiro, minha mãe resolveu jogar a estátua fora. Ela então o pegou e foi para o caminho da casa da irmã dela. Para chegar lá, passava por um pequeno riozinho. Ela então resolveu jogar ali a estátua. Foi quando, ao lançar a estátua, ela ouviu uma enorme gargalhada vindo da mesma. Ela então afundou nas águas e nunca mais foi vista. Passado muitos anos, meus pais e meus irmãos mudaram-se para a casa que moramos hoje. Eu ainda não tinha nascido. A casa conta com 3 quartos e meu irmão dormia no quarto do meio, que hoje é o meu. Meu irmão tinha muito costume de xingar, xingava muito, tudo para ele era desgraça, era demônio, tudo é aqueles nomes que todo mundo conhece. Isso que vou contar agora aconteceu há uns 20 anos atrás. Meu irmão estava vindo normalmente da casa de sua namorada, quando no meio do caminho começou a sentir arrepios. Chegando em casa, ele continuou com a mesma sensação. Foi até a cozinha e os arrepios aumentavam. Ele então olhou para fora e viu um vulto no quintal. Ele conta que nesse momento parecia que alguma coisa tinha encostado nele e ele sentiu um arrepio profundo. Ele então resolveu ir para o seu quarto, deitou na cama e ficou ali. Foi nesse momento que ele sentiu como se fosse uma mão peluda que foi passando por todo o seu corpo e o enforcou. Ele ficou naquele estado que não conseguia gritar e nem se mexer. Ficou do jeito que estava ali, todo desesperado, sem saber o que fazer. Depois de um tempo e com muita força, ele conseguiu gritar socorro, socorro. Foi quando minha mãe e minha irmã vieram ao socorro dele. As duas contam que ele estava muito feio, já estava roxo, e nada conseguia tirar aquela sensação dele.
Elas não conseguiam ver nada, mas ele dizia: tinha um bicho em cima dele, o enforcando. As duas começaram a rezar de uma forma tremenda, pedindo ao anjo da guarda, rezando o terço, rezando a tudo quanto é santo que podia imaginar. Foi quando minha mãe pegou o crucifixo e colocou no peito dele. E depois de muita reza, o ser maligno que o enforcava o deixou. Ficaram todos espantados com o que tinha acontecido com aquele evento sobrenatural. Logo após o acontecido, passado algumas horas, eles ficaram sabendo que 2 casas para baixo da minha tinha acontecido o mesmo evento. Isso mesmo, amigos. O mesmo evento, a mesma criatura tinha pego um rapaz que morava 2 casas para baixo, que tinha o mesmo costume de ficar xingando sempre. Os dois até hoje não comentam o assunto, mas foi algo que os marcou para sempre. Meus amigos, aqui nessa casa que eu moro é bem próximo ao cemitério. Fatos estranhos acontecem desde sempre. Cansamos de ouvir durante a noite barulhos de cadeiras se arrastando, copos batendo em cima da mesa e em cima da pia da cozinha, a tampa do vaso batendo sozinha, sendo que ela estava fechada. Cansamos de ver vultos e barulhos sobrenaturais. Por ser próximo do cemitério, minha irmã mais velha tinha o costume de visitar o local todos os dias. Ela ia quase na hora de fechar. Sempre fazia isso e ia sozinha, ficava passeando por lá. Certo dia, um senhor de idade se aproximou dela e disse: "Menina, não pode ficar aqui até essa hora, é perigoso. Tem bandidos e muita coisa pode acontecer. Tem que ter medo dos vivos e não dos mortos." Ela não deu muita bola para ele. Como era adolescente, pensou que era conversa de um velho. Só balançou a cabeça e concordou com ele, e saiu de perto. Ela disse que quando olhou, o homem já não estava mais ali, mas achou tudo normal. Ela ainda continuou e deu mais uma volta no cemitério, quando de repente algo lhe chamou a atenção em um túmulo. E quando ela prestou atenção, a foto do senhor que conversou com ela estava ali, naquele túmulo. Ela, morrendo de medo, foi embora na hora e nunca mais voltou sozinha naquele horário, principalmente. Por volta dos meus 14 anos, eu estava voltando de uma livraria com minha irmã. Foi quando, no caminho para minha casa, passávamos pelo velório. De longe avistamos um senhor sentado, com uma roupa que parecia ser do século passado. Uma roupa social, um chapéuzinho e uma bengala. À medida que nós fomos se aproximando, este senhor se levantou vagarosamente, foi subindo a rampa do velório, bem devagar. Eu e minha irmã, sem sabermos, estávamos olhando para a mesma coisa. No momento em que ele estava no meio da rampa, nos olhamos, coisa de segundo. Quando voltamos ao olhar para o senhor, ele já tinha sumido em plena rampa. Demos a volta em todo o velório, pois ficamos inconformados que ele não estava ali. Passamos por todo o velório e não achamos nada. Então resolvemos voltar para casa. Ficamos com aquela imagem na cabeça, como um senhor que andava tão devagar e se apoiava em uma bengala poderia ter sumido desse jeito. Desde pequeno, eu também passei por algumas experiências espirituais em minha vida. Quando eu era bem novo, em torno de uns 6 para 7 anos, eu tinha uma ambulância azul. E ela estava quebrada e sem pilha já fazia um tempo, e ficava guardado no armário da cozinha. Lembro que certa noite ela tocou e acordou a casa toda. Todos nós levantamos para ver o que tinha acontecido.
Chegarmos lá, ela tocava freneticamente. Não entendemos o que estava acontecendo, pois, como mencionei, ela estava quebrada e sem pilha. Uns minutos depois, ela parou de tocar sozinha, como se nada tivesse acontecido. Cada um seguiu seu rumo. Já era de noite e estávamos dormindo. Só havíamos acordado por causa da ambulância. Estávamos seguindo nosso rumo para os quartos e quando chegamos na cama, o telefone da casa toca. Minha irmã foi atender. Chegou a notícia que meu avô havia acabado de falecer alguns minutos atrás. Tomamos aquilo como um aviso e ficamos impressionados com o acontecimento. Eu, agora, contarei a minha parte da história. Eu, com meus 11 para 12 anos, frequentava a igreja e ia à missa todos os domingos com meu pai e minha mãe. No entanto, uma certa vez, caí em uma revolta muito grande. Já tão novo, tinha um pensamento bem avançado para a idade. Foi quando meus pensamentos caíram em um ponto de contestação. Contestava a existência de Deus e de tudo que estava ao redor. Nessa época eu já conhecia muitas histórias referentes à magia negra. Sempre me interessei no assunto. E também, como não entendia, pensava que o demônio respondia melhor que Deus. Muita gente tem dinheiro, fama, através do demônio. Era meu pensamento na época, deixando claro. Nessa época, acabei me tornando ateu. Como eu ainda ia no catecismo da igreja, eu ia meio obrigado, sem acreditar. Passado um tempo, eu nessa época já era viciado em coisas referentes ao satanismo. Eu lia muito e pesquisava muito sobre o demônio. Fiz disso uma obsessão. No entanto, apesar das pesquisas, eu ainda tinha dúvida se o demônio existia ou não, ou se era simplesmente um mito. Uma bela noite, antes de dormir, eu estava lá fora, olhando a rua e o movimento. Ao voltar, pensei comigo: se o demônio existe, que apareça até mim e eu conversarei com ele. Deitei na cama, fui dormir tranquilamente. Apesar de já estar meio ateu, meio satanista, não tinha minha opinião formada sobre nada. Eu ainda conservava o costume e tinha embaixo de meu travesseiro uma cruz que eu dormia todas as noites. No entanto, essa noite sonhei muito que corria, que estava um barco que afundava, que era perseguido. Ao acordar já de manhã, olhei para o teto, assimilando que tinha acordado. Olhei para a cabeceira da cama e fui lentamente sentando. Só que quando eu olhei para baixo, eu vi uma sombra muito diferente. Ela tinha longos cabelos, coisas parecidas com asas, uma unha enorme e a mão estava esticada em minha direção, como se quisesse me dar a mão. Eu vi pequenos chifres entre seus cabelos, pela silhueta da sombra. Isto era nitidamente claro para mim. Já bati a mão embaixo do travesseiro e peguei a cruz. Foi na hora que eu apontei para a criatura e ela já não estava mais ali. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Sabia que não se tratava de um sonho, pois eu estava acordado e sentado na cama. Foi nesse momento que joguei tudo que eu tinha a respeito do demônio no lixo e não quis mais saber do assunto. Rezei muito e pedi para que ele fosse embora. Foi quando eu voltei a rezar depois de muitos anos. No entanto, meus amigos, apesar do fato, religiosamente eu ainda não me achava em lugar nenhum. Passado algum tempo, eu comecei a estudar sobre a Wicca. No entanto, tive uma experiência uma vez que mudou um pouco minha vida.
Certa vez estava aqui lendo e a luz se apagou sozinha, somente a luz no meu quarto, e eu me senti observado e acompanhado. Emprestei os livros para um amigo e o mesmo fato se repetiu com ele. Emprestamos também para uma terceira pessoa e essa pessoa também passou pela mesma situação, em que ela estava em um quarto e a luz se apagou. Ela relatou também que na ocasião viu o famoso homem da capa preta parado no canto do seu quarto. Então, meus amigos, vocês podem perceber que muitas das situações que eu passei na minha vida eu trouxe para o canal. Expliquei sobre o homem da capa preta, sobre São Cipriano, sobre algumas outras coisas. Eu falo tudo com muita propriedade, pois já passei por muita coisa. Mas voltando ao assunto, depois dessa fase, fiquei vagando de igreja em igreja. Fui ao centro espírita, fui conhecer igrejas evangélicas, fui conhecer novas religiões. Estudei muito sobre religiões, sobre magia branca, magia negra, religiões de matrizes africanas, entre outros. E voltei a ler sobre São Cipriano, o bruxo. Este último eu sempre gostei e sempre acompanhei. Minhas irmãs têm o livro e eu sempre dava um jeitinho de ler. Depois de muita pesquisa, muito conhecimento acumulado sobre religiões e sobre o sobrenatural, hoje eu encontrei meu caminho. Eu sigo a Bíblia. Continuo frequentando a missa na Igreja Católica, pois me sinto bem. No entanto, toda essa bagagem de assuntos sobrenaturais e acontecimentos, toda a história e conhecimento que eu adquiri, me fizeram ter toda a propriedade para falar sobre o terror e sobre as coisas sobrenaturais. Bom, galera, estas foram pequenas histórias que aconteceram comigo e minha família. Tenho muitas mais, porém ficará por um próximo momento. Agradeço a todos pela compreensão e pelo carinho que têm com o canal. Muito obrigado a todos pelos 1000 inscritos do canal Colocando Medo. Galera, é uma satisfação muito grande ter vocês aqui como membros do canal. Vamos crescendo cada dia mais. Grande abraço e até a próxima.